A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. É muito bom quando a gente tira um tempo para ouvir a voz de Deus, porque muitas vezes nós estamos sendo bombardeados por tantas vozes, a nossa mente vai absorvendo todo tipo de notícias ruins o tempo todo, o dia inteiro. E aí depois a gente fica sem saber por que nós não conseguimos ter paz no nosso coração. Por que nós estamos tão ansiosos? É porque nós não temos alimentado a nossa fé. E a nossa fé só é alimentada quando nós ouvimos a palavra de Deus. Por isso eu peço que você ouça essa mensagem até o final. Escreva aqui nos comentários a seguinte frase: Deus guia os meus passos. E depois coloque o seu pedido de oração. Nós lemos e consideramos todos os pedidos de oração que são feitos aqui. E você pode contar com a minha intercessão. A palavra do Senhor diz que a oração de um justo tem poder em seus efeitos. E apesar dos nossos pecados, o Senhor atende, o Senhor ouve e atende as nossas orações, quando elas são feitas em nome de Jesus. Por isso, não importa qual seja o tamanho do seu gigante, ele pode cair por terra. Tenha fé e continue clamando ao Senhor. Não deixe de escrever essa afirmação aqui: Deus guia os meus passos. Porque quando a gente declara com fé essas palavras, mesmo que seja através de um comentário postado aqui, nós estamos expressando aquilo que está dentro do nosso coração e profetizando que o Senhor é quem cuida de nós. Ele é quem nos dá direção e quem nos ajuda a termos atitude e a tomarmos as nossas decisões da maneira correta. Desde já eu quero declarar que as bênçãos de Deus estão sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, e que você será bem-sucedido, bem-sucedida em tudo aquilo que você fizer. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Se você está visitando o nosso canal pela primeira vez, saiba que nada acontece por acaso. Foi o Espírito Santo que trouxe você até aqui. Hoje pela manhã, no Minuto com Deus, eu falei sobre a primeira atitude que Israel teve que ter para alcançar a bênção da libertação. Eles tiveram que ter fé. O texto que eu usei foi Êxodo capítulo 14, versículos 13 e 14, onde Moisés encoraja o povo, dizendo que eles não deveriam ter medo, mas que deveriam ter fé e permanecerem firmes no Senhor. A primeira coisa, portanto, para alcançarmos a bênção de Deus, que aqui nesse caso foi a libertação, é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, é o que diz o escritor de Hebreus. E agora eu quero falar do segundo princípio para que o Senhor libere a bênção sobre a nossa vida. O texto que eu quero ler está no mesmo capítulo de Êxodo, Êxodo capítulo 14, só que agora eu vou ler os versículos 15 e 16, que diz assim, olha: O Senhor disse a Moisés: Por que você está me pedindo ajuda? Diga ao povo que marche. Levante o bastão e o estenda sobre o mar. A água se dividirá e os israelitas poderão passar em terra seca pelo meio do mar. Além da fé, nós precisamos ter atitude.
a fé caminha junto com a ação. Eles já tinham orado, já tinham clamado, agora eles precisavam agir diante daquela situação. Deus libera o seu poder quando nós oramos a Ele, mas muitas vezes nós é que vamos ter que agir de acordo com a vontade de Deus. Eles teriam que dar um passo à frente, mesmo que aquilo parecesse algo sem lógica, algo irracional. Às vezes, a fé vai exigir que nós tenhamos atitudes que vão contra a lógica. As pessoas ao nosso redor talvez não vão entender, mas se foi Deus quem deu o comando, apenas obedeça. A nossa fé é provada nos momentos mais difíceis. Lembra quando Deus pediu a Abraão que sacrificasse seu único filho? Aquilo era um teste para ver até onde iria a fé de Abraão. E por ter obedecido até o último momento, até aquele momento em que a voz do Senhor o interrompeu, Abraão é chamado de o pai da fé. Por isso que eu pedi que você escrevesse aqui nos comentários: o Senhor guia meus passos. Porque quem estava direcionando a atitude do povo ali, naquele momento, era o próprio Deus. Alguns talvez queriam voltar para trás, se entregar ao exército de Faraó e voltarem a ser escravos no Egito. Mas a direção de Deus foi para que eles marchassem, que eles seguissem adiante. Talvez eu esteja falando aqui para pessoas que estão diante de uma decisão muito importante e que estão sem saber qual rumo devem tomar. Eu quero te dizer o seguinte: ouça a voz de Deus. Por mais que pareça estranho, considere o que o Senhor diz. Considere o que a palavra diz. Se você tem uma liderança espiritual de confiança, considere o que o Senhor diz através do seu líder. A ordem de Deus era para que eles avançassem, não para que retrocedessem. Talvez muitos israelitas tiveram que molhar os seus pés para que o mar se abrisse. Tem coisas que para você conquistar, você vai ter que se arriscar. Você vai ter que confiar no comando de Deus. Na medida em que Israel foi caminhando, o mar foi se abrindo. E a palavra diz que eles atravessaram em terra seca, porque aquela era a voz de Deus, porque a atitude que eles tiveram foi respaldada pelo Senhor. Você quer ser abençoado? Você quer ser abençoada? Você quer que todas as áreas da sua vida sejam cuidadas por Deus? Creia, tenha fé, como eu falei na mensagem de hoje pela manhã, mas também tenha atitude. Tem muitas bênçãos que ainda não foram alcançadas por você, porque ainda te falta atitude. Talvez uma renúncia, talvez um pecado de estimação que você precise abandonar de forma definitiva, talvez alguma situação mal resolvida na qual você tenha que pedir perdão ou liberar perdão. Cada um sabe a que se refere essa palavra que está sendo liberada aqui. Ore, clame a Deus, peça a Ele que te aponte o caminho correto e haja. Faça o que for preciso. Faça a coisa certa. Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de injustiça. Hoje, nessa oração, eu quero pedir que o Senhor coloque determinação no seu coração e te dê coragem suficiente para que você tenha atitude e para que o caminho que você decida trilhar seja o caminho que o Espírito Santo apontar para você. Chega de andar no erro, chega de desagradar a Deus.
é tempo de prosseguir, é tempo de avançar. Em relação a essa situação, você já orou o bastante, você já orou o suficiente. As pessoas ao seu redor já oraram, a igreja já orou. Agora é tempo de marchar, é tempo de agir. E só você pode fazer isso. Tem coisas que Deus não vai fazer por nós. Amém? Receba essa palavra no nome de Jesus. Eu quero orar por você nesse momento. Senhor, meu Deus e Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos pela tua santa e poderosa palavra, que de uma maneira tão tremenda, Senhor, ministra ao nosso coração, não aquilo que queríamos ouvir, mas talvez o que nós precisávamos ouvir aqui nessa noite. Eu quero apresentar diante do teu altar a vida de todas essas pessoas que estão me ouvindo nessa hora e daqueles que ouvirão depois essa mensagem. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor nos sonda e sabe de todos os nossos caminhos. O Senhor sabe exatamente em qual área da nossa vida precisamos agir. Precisamos ouvir a tua voz e seguir o teu comando. Nós cremos que tu és um Deus de bondade e compaixão, um Deus justo e misericordioso, que se alegra em nos abençoar, que se alegra em derramar as tuas bênçãos sobre os teus filhos e as tuas filhas. Somos gratos, Senhor, porque nesse momento eu sei que o teu Espírito Santo tem aberto os olhos de muitas pessoas. Eu sei que nesse momento as escamas caem dos olhos de muitas pessoas e o caminho correto é apontado segundo a tua direção. Obrigado por guiar os nossos passos. Nós cremos na tua fidelidade e declaramos que a tua palavra é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz que ilumina os nossos caminhos. Dirija os nossos passos conforme a tua verdade. Não permitas que nenhum pecado nos domine. Pai, eu quero te pedir que a bênção do Senhor esteja presente na vida de cada família aqui representada e que cada irmão e cada irmã possa viver a tua palavra e tomar posse das tuas promessas e que cada área da vida dele, da vida dela, seja coberta pelo sangue de Jesus e esteja guardada e protegida pelos teus anjos. Nós declaramos pela fé que o Senhor é quem guia os nossos passos. E nós terminamos essa oração declarando as palavras contidas em Salmos capítulo 1, do verso 1 ao verso 3. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Essa pessoa será como árvore plantada à beira das águas correntes, dará o fruto no tempo certo e as suas folhas não murcharão, e tudo o que ela fizer prosperará. Receba essa palavra em nome de Jesus, tome posse dessas promessas, meu irmão, minha irmã. Antes de sair, eu quero te pedir que você clique aqui embaixo na palavra compartilhar e mande essa mensagem pelo menos para 10 pessoas ou para os seus grupos de interação aí no WhatsApp, porque assim mais vidas serão abençoadas e impactadas pela palavra de Deus. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.